Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Quem vai chegando aqui vai deixando um boa noite, tá, pessoal? Vai deixando o teu salve aqui pra gente iniciar essa aula que vai ser uma super aula, uma mega aula para vocês. Boa noite a todos. Vamos que vamos, tá? Vocês estão escutando? O áudio tá beleza? Se o áudio tiver beleza e a imagem tiver beleza, dá um OK aí, por favor. Boa noite, boa noite. Tá. Eduardo, boa noite a todos. Maravilha, Eduardo. O som tá OK, a imagem tá OK. Maravilha, Eduardo. Seja bem-vindo. Vamos que vamos. Quem vai chegando, vai dando um OK aí, tá, galera? Pra saber quem é que tá na sala, por gentileza. Boa noite, boa noite, boa noite. Galera, eu vou mandar esse link no grupo lá. Compartilhe esse link nos grupos que vocês têm, tá? Para quem quiser nos acompanhar, tá bom? Dá essa moral lá para nós, tá? O link tá aí. Da nossa transmissão. Deixa eu ver se é esse mesmo, tá? Posso querer que eu esteja errado. Deixa eu ir lá, deixa eu compartilhar. Ah, não, é esse agora, viu, galera? Eu não compartilhei o link certo, não. Agora vai. Tá bom? Agora sim. Deixa eu apagar o outro para ninguém se confundir. Bom, então o link tá lá no grupo também. Leon Newton, boa noite, Leon Newton, boa noite a todos vocês que vão chegando. Genilson, boa noite também, tá? Seja bem-vindo todos vocês, tá bom? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Vamos que vamos, né? A galera tá chegando pra gente fazer essa aula maravilhosa. O que é que a gente vai tratar nessa aula, professor? Cara, a gente vai tratar de um assunto muito importante. Qual é o assunto? Trade de abertura. É um trade que muita gente corre com medo dele, tá? Mas é um trade que realmente traz um resultado e você pode resolver tua vida em poucos minutos dentro do mercado só tratando do trade de abertura. Existem várias formas de você fazer um trade de abertura, tá? Existe a forma de você clicar logo na hora que o mercado abre, existe a forma de você esperar o mercado ir para o primeiro ponto que o mercado chega para você se posicionar e tudo mais, tá? Então, isso se torna uma coisa muito reativa dentro do mercado. Tem gente que gosta de apregoar logo que o mercado abre, eu sou um deles, e tem gente que gosta de esperar o mercado abrir, se mexer um pouco para depois se posicionar. Então, aqui nessa aula a gente vai ver esses dois perfis. O cara que gosta de esperar o mercado se deslocar para algum lugar para poder se posicionar logo na abertura, nos seus primeiros minutos. E também
aquela pessoa que gosta de apregoar logo na abertura do mercado assim que ele abre. Então você pode fazer as duas coisas, tá? Quem vai chegando, vai deixando o teu like, vai comentando, vai compartilhando essa live, vai chamando teus amigos, tá? Para fazer parte dessa live que, cara, o que eu vou passar aqui para vocês, tá? Você já me vê fazendo, mas eu vou reforçar mais ainda, né? Tá? Para quem é meu aluno, me vê fazendo, mas para quem não é meu aluno, tá? Vai ver agora na íntegra como que se faz isso, tá? Então a gente vai pegar essa semana todinha aqui de replay, tá? Para você ver como que se faz um trade de abertura, tá? Vou selecionar aqui primeiro o dia 24, tá? Como vocês estão vendo aí, o dia 24. Vou selecionar primeiro. Vou requisitar, né? Para a gente poder ter o exemplo que a gente vai ter para fazer o nosso panorama, né? Quer dizer, a nossa ideia de abertura de mercado. Tudo se constrói, tá, galera? A partir do panorama que a gente vai fazer. Você que faz seu panorama individual, ou você que acompanha o panorama de alguém, tá? Tem que se ligar se nesse panorama a perspectiva do mercado é para gap de alta ou para gap de baixa, tá? Esse é o primeiro critério que vocês têm que fazer. Pegar o panorama e ver se a perspectiva do mercado é para abrir com gap de alta ou para um gap de baixa, tá bom? Então, nesse panorama vocês têm que ter a noção disso, ou se o mercado vai abrir no 0 a 0. Uma dessas coisas o mercado vai ter que demonstrar para vocês, tá? Galera, faz um favor, por não me atrapalhar aqui, eu me esqueci de deixar o comentário lá no outro grupo. Quem é meu aluno que está aqui, coloca lá no outro grupo mais antigo, por gentileza. A gente tá na live também, tá? Então, vê só, pessoal. Primeiro de tudo, vamos fazer um panorama. Óbvio que não dá para fazer um panorama aqui, porque eu estou fazendo uma projeção do dia 2000, do dia 24, mas eu vou deixar aqui já para ele mostrar para mim onde o mercado vai abrir. De cara, eu vejo que o mercado ele vai abrir com gap de baixa, né? Ele vai abrir aqui, ó, como vocês estão vendo, né? Ele vai abrir aqui, gap de baixa. Beleza, o mercado vai abrir com gap de baixa. A gente vai pegar uma coisa muito simples, tá? Muito simples. Quem adquiriu a aula de gráfico, um pouco de teoria de Dow, vai saber muito bem o que é que vai se fazer aqui, tá? Vou pegar a Fibo e vou configurar essa Fibo, tá? Eu vou colocar ela só para 3 níveis, tá? Quem quiser mais níveis, coloca mais níveis. Eu só gosto de usar 3, tá? Pronto, tá aqui a Fibo que a gente vai usar. Primeiro de tudo, eu vou calcular a amplitude que o mercado fez em relação a o fundo que ele projetou e o topo que ele projetou, tá? O fundo a gente já vê que vai ser mais ou menos por aqui assim, né? O fundo que ele projetou. Pode ser esse fundo? Pode. Se a gente vê que tem uma distância de 10 pontos ou mais de 10 pontos, já é o suficiente, tá? Não pode ser uma tendência. Boa noite. Não sei, sabores de campo, acho que é o Tony, né? Eu acho que é o Tony. Beleza. Boa tarde. Beleza 07. Boa noite, né? Então, vê só. Primeiro eu vou medir a amplitude que o mercado fez do dia anterior, tá? Eu vou medir essa amplitude que o mercado fez do dia anterior. Por quê? O mercado, quando ele se move, tá? Ele se move em uma range de padrão. Tá? Você pode ver que o mercado ele se move uma quantidade de pontos quase todo dia a mesma quantidade de pontos. Se você for mapear os dias que o mercado já negociou para trás,
você vai ver que no final do dia ele andou a mesma quantidade de pontos em média dos dias anteriores. Então ele vai estar andando na mesma range, tá? Na mesma range que o mercado já vem andando há dias anteriores, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer para a abertura do mercado? Você já fez seu panorama e você viu que o mercado possivelmente, tá, vai abrir com gap de baixa. Beleza, ele abriu com gap de baixa, tá aqui, tá? Ele abriu com gap de baixa, eu já medi a amplitude e o que eu vou fazer? Eu vou chegar e vou colocar a minha Fibo no último fundo que ele fez ou neste fundo do último candle que ele também projetou, tá? Dessa forma. Então, por quê? Porque a partir daqui ele pode andar a mesma amplitude que ele andou anteriormente, tá? A partir daqui ele pode andar a mesma amplitude que ele andou anteriormente. Então eu já sei que o mercado ele pode travar aqui no bola 5 aqui, ó. Cancelar aqui, deixa eu dar um pequeno play e pausar. Eu já sei que o mercado ele pode travar aqui no bola 5, tá? Mas se eu quiser uma amplitude maior, eu sei que ele vem por 396. Mas aqui no bola 5, eu posso ter uma noção que o mercado ele pode respeitar, tá? Porém, para mim pegar um trade melhor, é óbvio que eu vou ter que ter uma amplitude melhor, tá? Veja só. Vou voltar para explicar a vocês que existem as duas possibilidades de você pegar o trade de abertura. Tem aquele cara que vai clicar logo de imediato e tem a pessoa que vai clicar depois que o mercado se posicionar, tá? Para quem vai chegando agora, eu vou mostrar de novo como que você vai fazer, tá? Você vai medir a amplitude do mercado, tá? Você vai fazer isso, vai medir a amplitude do mercado da última pernada que ele fez. E depois que ele fazer a última pernada, você vai realmente colocar a sua FIBO abaixo do último fundo que ele fez ou do candle que ele realmente projetou. Tá bom? Beleza, vamos lá de novo. Tá? Vamos lá, vou projetar aqui, ó. Então, a última pernada que o mercado fez foi essa, né? Você vê que foi essa a pernada que o mercado fez. Ó. Foi essa a pernada. Então, você poderia chegar aqui e fazer isso aqui, ó. Essa foi a última pernada que o mercado deu. Então, se o mercado deu e ele vem para um gap de baixa, tá? E ele vem para um gap de baixa, como você está vendo. Então, eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou trazer ele ou para o último fundo do candle que está aqui, ou para esse último fundo que está aqui. Porque se o mercado ele abrisse, só um detalhe aqui, tá, galera? Só um detalhe. Se o mercado que ele está aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. O mercado ele está abrindo aqui, ó. Ele está abrindo aqui, ó. Se o mercado tivesse abrindo abaixo dessa última projeção que está aqui, eu pegaria a FIBO e colocaria aqui. Se ele tivesse abrindo abaixo do último fundo. Só que ele não está abrindo abaixo, então vou pegar a FIBO e vou colocar ela aqui, ó, no último candle. Tá? Do último candle, vou colocar ela aqui. Então a partir daí eu vou fazer o quê? Eu vou esperar ver aonde o mercado vai parar para mim poder fazer a minha operação, tá? Para mim poder saber aonde eu vou fazer a minha operação. Então eu sei que o mercado ele vai poder andar a mesma amplitude que ele fez no movimento anterior. A mesma amplitude. Então, se o mercado está abrindo aqui, então a melhor oportunidade para você comprar seria aqui no 95. A melhor oportunidade, tá, para você comprar seria aqui no 95. Se o mercado ele abre e ele está abrindo com gap de baixa, tá? Com gap de baixa, então você já sabe que o mercado ele pode ser arrastado para baixo. Então, para quem já tem costume, vai clicar logo do início, né?
vai clicar já logo do início e vai descer vendido. Feito eu faço e alguns alunos também faz. Você que não tem tanto costume, você vai ter que esperar o mercado realmente ir para um lugar mais estruturado, tá? Mais estruturado para você se posicionar, tá? Quando o mercado for para um lugar mais estruturado para você se posicionar, você vai ver que o mercado ele vai te possibilitar a entrar em uma operação com mais conforto, tá? Eu sei se o mercado chegar aqui, ele vai fazer a mesma pernada que ele fez no movimento anterior, tá? Então aqui eu vou poder sim tentar me posicionar, tá? Tentar me posicionar de uma forma melhor, tá? De uma forma melhor. Então veja que o mercado ele vem andando, ó, vem andando, vem andando. Então o mercado está querendo chegar aqui, ó, no 96, 95. Professor, o que é que eu devo fazer quando o mercado começar a chegar aí nessas projeções? Tá? Pelo menos o juro seja a favor, né? Ou a intenção do mercado. Só que eu vou falar outra coisa aqui para vocês, tá? O mercado, ele costuma criar situações que na qual te deixa favorável dentro do mercado. Tá? Favorável. Como assim, professor? Ele cria região de valor para o Big Player. Quando a gente vem olha aqui no book de oferta, aqui ó, no book de oferta a gente vê Elliott com 95 contratos. Quer dizer, 200 contratos no 95. Que é bem próximo aqui de onde a gente quer. O Elliott está colocando o lote mesmo aqui, ó, no book comprador. Depois vem a CM. Só que vem CM, vem Genial, vem BTG. Mas por que eu destaquei a Elliott? Porque a Elliott também é comprada no ranking no diário. Tá? Então a Elliott tem interesse de travar o mercado ali. Tá? Dá para você olhar isso? Dá. Porque você vê que o mercado está andando, mas ele não está andando feito uma bala não. Então dá para você analisar isso com mais cuidado. Porque se o mercado chegar aonde você quer, você consegue fazer uma operação de compra. E se ele não chegar onde eu quero, professor? Você já tem uma resistência dada pela amplitude da Fibo aqui no 405, tá? No 405. Então cabe a você saber o que você quer fazer, tá? Se você quer esperar um respiro do mercado até o 405 para você vender e descer vendido, tá? Ou você espera o mercado lá no 95, 96 para poder tentar fazer uma compra. Vou abrir um parênteses aqui muito grande. Quando um big player, tá? Quando o big player ele começa a colocar mais do que um nível de preço, lotes, feita a Elliott está fazendo, ela começa a criar uma área de valor, tá? Uma área de valor. Ela começa a criar. Por que ela está criando essa área de valor? Porque o Big Play tem interesse de negociar ali para montar uma posição. Quanto maior for essa área de valor, mais interessante fica, tá? Mais interessante fica. Então o mercado ele pode bater 95, 96, respeitar e a gente conseguir fazer a nossa operação, tá? E a gente conseguir fazer a nossa operação. Veja que o mercado ele bate 96, vem para o 97,5. A gente vê que o mercado ele já começa a querer parar, bateu 92 e vamos ver se vai dar certo, tá? Veja que começou a entrar compra dentro do Time Trade. Você vê que o juros está para cima, tá? Para quem não me conhece, tá? Quem é novo aqui na live, quem é novo, diga eu. Aqui é um juros, tá? Só que é no indicador, tá? Que a gente tem. Rogério Santos, quanto tempo? Falei de você hoje na live, né? Falei de você hoje na live. Então, o mercado veio. Professor, qual é a ideia dessa FIBO? Segundo a teoria de Dow, tá? O mercado, quando
O mercado quando ele faz uma amplitude, ou ele volta 50% do movimento que ele fez, ou ele renova fundo, ou renova topo. Então, segundo o Dow, ele está dizendo o quê? Relevante a amplitude que o mercado vai estar fazendo, que é essa pernada aqui, que é mesmo essa pernada aqui que o mercado deu, tá? Daqui para aqui, ó. Essa amplitude que a gente tem agora é a mesma que ele fez aqui agora, tá? É 100% dessa amplitude. Então, para a abertura do mercado, eu medi essa amplitude, essa pernada que o mercado fez aqui anteriormente, que foi a maior que ele fez. Eu poderia ter feito essa? Poderia. Essa pernada até aqui. Tá? Se eu fosse fazer essa pernada, ó, até aqui, poderia dar certo também, tá, pessoal? Só vou mostrar aqui para vocês, tá? Poderia dar certo também. Só que eu tenho que ter pelo menos 10 pontos de amplitude para me poder fazer isso, tá? Tem que ter pelo menos 10 pontos de amplitude. 19.405, tá? Realmente tem 10 pontos de amplitude. Se eu fosse colocar aqui, ó, o mercado teria chegado no ponto que a gente queria aqui, ó. Ele bateu e voltou e depois subiu. Se eu fizesse colocando aqui embaixo, nesse último fundo aqui, ó, o mercado ele estaria se aproximando de lá também. Ou se eu tivesse colocado nesse outro fundo aqui, ó, o mercado teria batendo lá bem direitinho, aonde a gente tava comentando. Porque se eu tratei desse fundo para esse aqui, ó, veja só, tá? O mercado ele abriu praticamente em cima, né? Então já seria um trade que eu poderia estar pegando. Abriu em cima. Se eu testasse desse fundo para esse topo, tá? Deixa eu ajeitar aqui bem direitinho. Desse fundo para esse topo. Então eu estava medindo essa amplitude. Então se eu pegasse essa amplitude e colocasse aqui, o mercado ele teria abrido bem aqui dentro de 0,5% de amplitude que ele fez. Então, não passando era venda. Como você está vendo aí, ó. Foi venda. Então, na hora que ele rompeu o 0%, só era eu fazer isso aqui, ó. Entenderam agora? Quem tiver com dúvida, vai deixando aí no chat a dúvida de vocês, tá? Vou mostrar de novo, tá? Vou pegar a FIBA aqui, ó. Vou trazer dessa aqui. Toda vez vem desse jeito. Deixa eu definir como padrão logo. Tá? Você remove o 38.2, o 61.8. Vou aplicar, definir como padrão e vou dar um OK. Pronto. Acho que não vai ter mais problema. Então, medir desse fundo aqui bem direitinho, ó. Essa amplitude para esse topo aqui. Beleza. O mercado veio para gap de baixa. O que eu poderia fazer? Cara, coloca a FIBA abaixo do último candle e fica esperando o mercado abrir. O mercado abriu dentro da projeção. Beleza, ele abriu aqui. Então ele já abriu no 408, como vocês estão vendo aqui, ó. No 408. Ele abriu em cima de uma retração de FIBA de 0,5%. Para um gap de baixa, já que o mercado não fica acima da retração, é venda, galera. Se o mercado ele abre com gap de baixa, já dá início a uma tendência vendedora, porque no leilão o vendedor teve mais força do que o comprador. Por isso se deu um gap de baixa através da situação macro também, que a gente faz no panorama. Então a tendência do mercado continuar caindo, ela é muito grande. Se você faz isso e você vê que a mesma pernada que ele fez, ele abriu em 50% e não firmou para cima, é venda. O mercado ele continua caindo. Tá. Quem tem coragem de clicar, vai clicar logo de imediato, como eu falei. Se não, o mercado passou 0%, aí você faz isso aqui, ó. Então você já sabe que ele vai andar outra pernada daquela. E é justamente aonde a gente está. E é justamente essa pernada que o mercado fez. Tá? Justamente essa pernada. Rompeu.
Tá, vou voltar lá. Deixa eu crescer os candles para ficar mais nítido para vocês, tá? Rompeu, rompeu o 0%, o 0%. Então, se o mercado ele anda padronizado, a mesma quantidade de range, eu faço isso aqui, ó. Então já sei que aqui eu vou ter uma oportunidade de compra, justamente aonde eu estou querendo me posicionar para ficar comprado. Aqui eu entro comprado, porque o juro está ao meu favor, tá? E já vou tentar fazer minha parcial aqui para cima. Vendo você que o mercado, ele, se eu tivesse entrado no 94, eu já estava com 3 pontos. Tá? Já estava com 3 pontos. Veja que o mercado ele bateu direitinho aonde a gente queria que o mercado viesse para a gente se posicionar. Tá? E lá a gente tinha o que? A gente tinha uma área de valor pelo Elliott, onde o Elliott colocou os lotes, travou o mercado e aqui ele está dando a oportunidade de a gente fazer nossa parcial. Vamos ver se o mercado vai nos dar a nossa parcial, sim ou não. Tá, mas o mercado saiu do 94, ó, foi para o 96,5. Vamos ver, né? Se ele vai fazer essa proeza ou não. A gente tá com os juros agora virou para baixo, né? Entrou um pouquinho de compra, entrou um pouquinho de venda. A gente vê que a intenção está um pouco para baixo, mas isso é coisa para aulas que é de Metorano. Aqui a gente só está falando do trade de abertura. Então, exatamente, o mercado tinha pegado a nossa entrada. A gente estaria protegido, né? Em média, estaria protegido. E vendo se o mercado ele voltaria lá para o 400 em 1, aonde é 50% de amplitude. Segundo a teoria de Dow, o mercado diz o quê? Que quando ele faz uma amplitude, ou ele devolve 50% e volta a testar fundo, ou fazer um novo fundo, ou quando ele faz uma amplitude, é provável ele voltar a testar 50% e voltar a testar topo novamente ou fazer novo topo. Então, se eu sei que isso vai acontecer, segundo a teoria de Dow, eu só preciso validar minhas entradas com o fluxo. Tá? Eu só preciso validar minhas entradas com o fluxo porque eu sei o que é que vai acontecer. Tá? Então, só eu vou colocar na mente. Se caso as linhas de Fibo que você tem coincidir, tá, com algum ponto gráfico, tá? Com algum ponto gráfico, reforça ainda mais o ponto de entrada que você tem, tá? Reforça ainda mais o ponto gráfico que você tem para você se posicionar, tá? E com isso você conseguir realmente, tá? Ficar dentro do mercado de uma forma bem mais assertiva, né? Intuitiva. Então o mercado fez a movimentação que a gente preveu, ó, veio para o 94, quase 95 e já está andando tudo isso ao nosso favor. Tá? Vai andar mais, não sei, mas pela lógica é para ele ir lá no 400, 401. E é o que o mercado fez. Ó. Pausei. E é o que o mercado fez. Tá? Pela lógica, ele tem que fazer isso. E justamente foi o que o mercado acabou de fazer. Então veja que o mercado deu aí lindos 5 pontos para você se posicionar dentro do mercado. Vou pausar aqui. Veja que ele foi no 401. Quando chega no 401, presta bem atenção novamente aqui, tá? Você vê que o mercado ele criou outra área de valor pelo BTG e pelo Necto. Outra área de valor. Tá? Os caras comprados, vendidos no 401, 402, 402, 402, 404. E o Necto, ele é vendedor. Só que o BTG não é. O BTG ele é comprador. Então o BTG está ali para quê? Óbvio, realização. Tá? Realização. Então só o Necto defende a FIBO na amplitude de 50%. Eu poderia estar vendendo lá? Se o juros apontando para baixo, como ele está? Sim. Em outra situação, não
depois o mercado ele poderia testar novo topo, tá? Ele poderia testar novo topo. Então, isso aqui em 13 minutos de mercado você resolvia a sua vida, tá? Em 13 minutos de mercado, feito aqui, ó. 13, 14 minutos de mercado, você resolvia a sua vida sem se estressar. Só é você realmente saber ler o mercado da forma correta. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Vou para o próximo exemplo, tá? É como eu falei, aqui a gente vai tratar de um trade de abertura. Para vocês realmente criar coragem, treina primeiro, né? Vocês têm que treinar, porque para poder validar, né? Vocês têm que fazer esse treino para vocês realmente ver que funciona, claro. Ver que funciona. Não sei o que deu aqui, bugou tudo. Que pena. Tava tudo tão ok, mas bugou. Encerrar processo. Cancelar, não. Abençoado aqui. Voltou. O aplicativo já sei qual foi. Voltou normal? Voltou. Beleza. Então agora a gente vai para o próximo exemplo. Dia 25. Vamos lá. Dia 25. Próximo exemplo. A mesma coisa para o dia 25. Eu vou medir. Boa noite, Davidson. Ademilton. Tônio Nakamura. Quanto tempo, Tônio Nakamura? Tá, olha aí. Quero saber disso não. Quanto tempo, garoto? Como vai você? Tudo certo? Na batalha? Na luta? Tá. Vamos lá. Vai aproveitando, vai deixando o like de vocês, tá, pessoal? Vai convidando todas as pessoas que vocês conhecem para fazer parte dessa live, para eles aprenderem um pouco também. Estou trazendo conteúdo aqui muito valioso, muito bom para todos vocês, tá? Muito bom. Deixa o mercado preencher aqui, né? Por conta do indicador que eu uso, galera. Indicador não, não é uma ferramenta que eu uso. A minha plataforma, toda vez que eu não faço isso, ela fica um pouco lenta, tá? Ela fica um pouco lenta. Eu vou aproveitar, vou fechar isso aqui. Não, vou fechar não. Voltou, beleza. E agora a gente vai medir outra amplitude dentro do mercado. Qual seria a amplitude? A gente vê logo de cara que a gente tem uma amplitude bacana daqui para aqui, né? Daqui dessa região do 402 para baixo. Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar minha fibra, bonitona, tá? E vou colocar ela no canto que eu quero. Aqui, tá? Deixa eu crescer um pouco mais para vocês verem. Antigamente era mais fácil mexer nessas fibras. Depois de uma atualização do Profit, só Jesus, tá? Então vou trazer, ó, daqui desse topo para esse fundo. E olha se tem 10 pontos. Pelo menos 10 pontos de amplitude. Tem. Pronto, beleza. 10 pontos que eu quero é para pegar a minha meta. Por isso que eu sempre vejo pelo menos ter uma pernada de 10 pontos. Vou bater logo a minha meta logo de cara. Tá? Então, fazendo o panorama, a gente vai ver se entramos com gap de alta ou com gap de baixa. Então, vou dar aqui um stat para saber se o mercado é gap de alta ou gap de baixa. Ó. Gapzinho de baixa. Gapzinho de baixa aqui, ó, 92. Então eu vou fazer o quê? Vou fazer isso aqui, ó. No último fundo que o mercado fez. Cara, aqui eu já sei que eu posso vender, tá? É bem provável que aqui o mercado ele continue caindo. Sério, pessoal? Sim, sério. Por quê? Se o mercado ele abrir e não firmar para cima da FIBO, tá? Não firmar para cima da FIBO, o mercado ele vai cair.
Então, vou dar um play aqui, ó. Ah, não firmou. E ó, seria a minha venda, tá? Dentro do mercado e tentar descer vendido. E tentar descer vendido, tá? Olha lá o mercado já dando a oportunidade de a gente fazer o quê? A nossa parcial. A oportunidade de a gente fazer o quê? A nossa parcial, ó. Vamos ver se ele vem para entregar a nossa parcial. Ó, parcial, parcial, protegido. E o mercado agora tem que fazer o quê? Acelerar, ó lá. Não firmou para cima. Então, se ele não firma para cima, vem para baixo da fibra, então ele vai fazer a mesma amplitude de 10 pontos aqui para baixo. Então, se eu não clico logo na abertura, eu vou fazer o quê? Vou esperar o mercado aqui embaixo para me poder comprar. Esperar ela aqui embaixo, para me poder fazer a minha operação de compra, tá? Aqui eu fico posicionado. Ah, professor, mas eu só tenho um contratozinho, então você vai ter que esperar justamente ele tocar a fibra, que seria 41,5, 81,5 que diga por aqui, tá? O mercado vai descendo. Se não for muito rápido, você vai entender se tem área de valor para você se posicionar sim ou não. Então, aqui perto do 81 a gente tem o BTG no 78, CM, BTG, CM. A gente vê que o BTG faz uma área de valor muito grande. Não vai passar, cara. Tem um Elliott também aqui, ó, 76. Então, ele pode até empurrar, mas tem BTG no 81,5. Tá? Tem BTG e o BTG é comprado no diário, tá bom? O Elliott também é comprado no diário, tudo dando defesa dentro do mercado. E para baixo nem se fala. Para baixo nem se fala, tá? Então aqui já sei que possivelmente o mercado não passa dali. Possivelmente o mercado vai bater por conta da defesa e vai me dar um trade, ó. Vamos ver, ó. Pegou 81, me deixou no 81, vamos ver se a gente faz parcial. Ó lá, pegou já parcial, pegou, hein? Bateu 81 e foi para 83, tá? Veja que já deu parcial. Eu não estou falando em outros contextos aqui, tá, galera? Porque aqui só é um contexto de cenário. Vocês têm que validar com a agressão que vai entrar dentro do Times de Trade, tá? Dentro, olha lá, parcial. Vocês têm que validar com a agressão que vai entrar dentro do Times de Trade. A agressão entrando correta dentro do Times de Trade, você vai lá e entra também. Olha lá, 81 e já deu trade para nós. Já nos deu trade, então eu só vou ajustar aqui um pouquinho a minha fibra, tá? Para ela não ficar tão... Foi aqui 81, né? É esse mesmo, 81 por aqui. Que o mercado fez, exato. 81. Deixar ela assim. Aqui foi justamente. E agora, o mercado vai tentar fazer o quê? Vai tentar voltar para 0,5% de amplitude. Que seria na onde? Aqui no 6. Seria no 6. O mercado vai tentar chegar. E se ele não chegar? Aí é contigo. A entrada você já acertou. E o stop, professor? Cara, 4 pontos, né? Um stop mais técnico, né, Tommy? 4 pontos, mas em relação a isso, se você vê que ele vai passar, ele pode acelerar, o stop pode ser menor, né? Mas vamos supor que o stop é no... A entrada é no 81, você bota o stop no 82, 83. O mercado ele vai forçar um pouco, né? Então, para início de conversa, seria um stop de 4 pontos, seria melhor. Não precisa de um stop tão grande, não. Tá? O que a gente quer? Que o mercado respeite a amplitude que a gente demarcou, né? Veja que o mercado já deu trade aí. Então, é muito provável que ele entregue aí o 86 na nossa mão. Olha lá, 85 já foi. Tá? Será que vai mais? Será que avança mais? 85 já deu. Tá? 86,5 seria uma entrada de uma venda, possivelmente, tá? Seria a entrada da venda que possivelmente a gente fosse estar pegando. Tá? 86,5. Veja como é que tá. 86. 85,5 bateu, que é meio ponto, né? O que é meio ponto. Vamos ver se o mercado chega. Tô dando uma acelerada aqui no tempo. Pra gente não perder tanto tempo. Olha lá. 85,5, 86. Pronto, pausei.
Veja que o mercado deu aí 5 pontos para vocês. Respeitou, cara? É muito provável que ele ande os 50% de volta. Se ele respeitou. Vou zerar. Vamos dar exemplo que a gente tivesse afim de querer vender aqui. Para nós vender tem que estar tudo apontando para baixo, né? Pelo menos o juros está vendedor. A intenção não. Mas a gente tem uma área de valor. Quem coloca? BTG, XP, UBS, UBS, BTG. Não tem. UBS e BTG são comprados no ranking. Porém, se entrar uma agressão vendedora, o mercado ele pode voltar do 86,5. Se entrasse uma agressão vendedora, tá? Deixa eu zerar aqui. Ó, começaram a vender os caras aqui, ó. Itaú começou a vender, tá? Ó lá. Tinha que entrar uma agressão vendedora. Vou pausar aqui para mostrar para vocês, tá? Teria que entrar uma agressão vendedora. Os caras venderam aqui, ó. 87, 86, 86, 86, 86, 87. Os caras vendendo tudo em 2 minutos. O UBS, o Itaú nem tanto. Mas o UBS foi o responsável de empurrar o mercado de volta aqui, ó. Se eu tivesse lá, eu já estaria com parcial. Beleza? Alguém com dúvida? Tem alguém com dúvida? Ninguém? Tudo ok? Deixa teu like, tá? Não se esquece de deixar o teu like, não. Convida teus amigos para assistir essa live que a gente tá bombando, tá? Vamos que vamos. Ademildo pergunta, professor, poderia fazer isso com a gente ao vivo na sala uns minutos antes de abertura? Não dá. Tá? Por quê? Porque eu faço a abertura, eu faço, como eu posso dizer para vocês, o panorama já em cima do horário, tá? Para não ter, vamos supor que eu fizesse antes, 20 minutos antes, meia hora antes, as coisas podem mudar, né? Pode acontecer alguma coisa e o panorama que eu fizer não dá de acordo com aquilo que eu quero. Então eu faço o panorama entre 9, 8h45 e 8h50, tá? E passo os pontos para vocês. Então, se eu fosse fazer isso, eu não daria tempo, às vezes não dá nem tempo de eu passar os pontos. Tá? Então isso tem que ser feito por vocês, tá? Por isso que eu estou mostrando aqui como se faz. Tá? Como se faz. Certo? Se desse tempo, faria com o maior prazer. Vamos para o próximo exemplo. Tá? Vamos para o próximo exemplo. Não tem coisa, bicho de 7 cabeças não. Tá? Não tem bicho de 7 cabeças. Vamos ver. O próximo exemplo, o que vai acontecer. Vamos botar agora o dia 26, né? É o dia 26, isso aqui, ó, na terça-feira. Você vê que todo dia deu trade logo na abertura. Nenhum falhou. Nenhum falhou. Todo dia deu trade, todo dia conseguimos se posicionar. Ou logo clicando na abertura, ou esperando ele ir para alguma região dessa. E lembrando, se coincidir, galera, um ponto com o outro, seja topo de volume, seja fundo de volume, seja ponto gráfico com essa teoria da FIBA aqui, cara, vai ser o melhor dos mundos. Vai ser o melhor dos mundos, tá bom? Vamos lá. Então, o que é que eu vou fazer? Vou medir a amplitude novamente. Deixa eu colocar aqui. Para medir essa amplitude. Esse é o dia 26. Tá? É o dia 26. Tudo tem que se basear para você projetar a tua fibra para cima ou para baixo em relação ao panorama que você faz. Se o panorama te entregar um gap de alta, a tua fibra tem que ser posicionada para cima. Se ele te entregar um gap de baixa, a tua fibra tem que ser posicionada para baixo. Tá bom? Então, vê só. Aqui a gente vê que o mercado ele fez uma pernada para cima, né? Uma pernada maior para cima. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos lá. Vê, só vou dar um exemplo aqui, tá, galera? Vocês veem que ele fez um fundo aqui, né? Só que ele fez um caixota aqui. Para você não se confundir. Então, aqui ele criou outro fundo. Se você quiser puxar daqui, você pode puxar daqui. Mas se você quiser puxar daqui, não tem problema não, tá? Só é você visualizar melhorzinho o fundo gráfico. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou puxar
desse caixote, porque se eu vejo que teve um caixote aqui, teve briga, né? Teve briga, teve disputa de preço. Então, com certeza, quando o mercado chegar lá, vai ter disputa também de defesa, tá? Então, pô, beleza. Eu já fiz a minha amplitude que eu quero, tá? Eu já fiz a amplitude que eu quero. Agora cabe a mim saber se o mercado vem para um gap de alta ou para um gap de baixa. Vamos lá. Isso aqui que eu estou fazendo, tá? Se você ver o mercado, ele vai abrir aqui. O mercado ele precifica a abertura. Quem parar para perceber, no leilão, quando o mercado ele termina de fazer o leilão, ele precifica o preço que ele vai abrir. Então você já vai saber onde realmente o mercado tem a possibilidade de ficar dele abrir. Então você já vai imaginar o ponto que o mercado vai estar posicionado. Nesse caso aqui o mercado ele abriu praticamente, ó, 85 foi o fechamento, 85 vai ser a abertura. Nesse caso aqui eu não mexo com a FIBO. Por quê? Porque ele pode andar tanto a amplitude de alta como a amplitude de baixa. Então não mexo com a FIBO e também não saio clicando dentro do mercado feito um louco. Por quê? Porque o mercado ele abriu aonde ele fechou no dia anterior. Então o que é que eu vou fazer? Vou esperar ele vir para algum ponto que me dê um conforto para mim poder me posicionar. Se eu não quisesse clicar na abertura, eu vinha para aqui, ó. Pausei. Eita, deu tempo de pausar? Deu. Olha lá onde o mercado tocou, ó. Aonde o mercado tocou. Tá um pouco rápido aqui, galera, porque eu tô com o modo acelerado, mas no mercado rolando, ele é mais tranquilo, tá? Isso é pra gente não perder tempo. E você vê que o mercado ele costuma ficar bem acumulado nos primeiros minutos. Então o mercado, ó, bateu 7,7, cara. Juros para cima. Que compra no 7,7? 7,8 foi Tullit. Tullit é comprada? Não é. Mas ela comprou em 2 minutos? Também não. Quem comprou mais? No 79 mil, BTG. BTG é comprador? Não. Não tem compra. Mirai não serve, né? Só que o mercado ele bateu e respeitou, cara. Tá. Ele bateu e respeitou. O juros está para cima. A intenção não tá tanta. Tá? Não tá tanta. Porém, se entrasse compra, eu acho que o mercado ia respeitar bem mais. Tá, vamos ver, ó. Não entrou compra, o BTG, ó, agora sim. Entrou compra do BTG no 77. Essa era a hora de eu esperar o mercado me mostrar a agressão compradora para mim poder comprar. O BTG começou a comprar. Então eu já sei que o mercado ele não vai passar. Tá, aqui ó. Fazer a parcialzinha linda. E o mercado ele tem que entregar o quê? Os 50%, né? Será que ele volta para a abertura? Oxe, sai da frente, benção. Será que ele volta para a abertura? Vamos ver. Tá? Porém, a entrada eu acertei de novo. O mercado só andou um ponto de calor contra nós. Acertei de novo. Será que o mercado volta para o 85? Pela lógica, pela teoria de Dow, o mercado, quando ele faz uma amplitude, ou ele renova fundo, ou ele volta para 50%. Para depois, ou ele tentar renovar topo, ou ele voltar a fazer novo fundo. Tá? Então, cara, o mercado já está chegando no ponto que a gente quer. Aí aqui eu começo a analisar novamente outra situação, ó, 10 pontos. Ó, depois da parcial, né? Mais do 77 para o 82, 5 pontos. Tá? 5 pontos. Raul! Estamos sim, Raul. Estamos sim, ao vivo. Tá bom? Então veja só, se o mercado viesse para 85, que era uma opção que eu teria para poder entrar vendido novamente. Eu poderia ver se lá no 85 eu poderia ter algum cenário para me poder entrar vendido. Quando eu olho lá, eu vejo Elliott, Necto, XP, Necto, Mirai. Cara, eu não vejo nenhum desses caras vendido no diário. A não ser que quando chegue lá, os juros vire vendedor e a intenção também vire vendedora para mim vender com agressão de venda lá em cima. Mas cenário de defesa não tenho. Tá? Região de valor não tenho. Então o mercado volta de novo a querer testar ali
o 0% de amplitude. Vamos ver, eu estou na velocidade 3, tá, galera? Para o mercado ir para os nossos pontos mais rápido, ó. Chegou no 4, cara. Chegou no 4. E a Ágora coloca lote no 4,5. E a Ágora é vendedora no diário. A intenção está para baixo. Só o juros que insistiria em cair. Cara, poderia. O mercado chegou no 4. Eu poderia ter feito isso. Se eu fosse mais rápido, tá? Veja que a Ágora ela coloca lote lá. Ó, agora foi 3,5. Vamos ver? O certo é ele tocar o 5, né? Aqui para cima, ó, pegou. Vamos ver. Tem Ágora, tá? A gente só precisa da agressão de venda agora. Vamos ver se entra a venda. XP não vale. Tem que ser outro big player. Mirade também nem pouco, né? A XP de novo. Ó o liquidez vendendo. Vamos fazer parcial. Tá? Vamos fazer parcial. Olha lá. Novamente. É só ter o ponto. E a agressão de venda a favor. Vou pausar aqui, ó. Ó o liquidez onde vendeu no 3. Só que eu já tinha me posicionado, né? Por conta da defesa da Ágora. Quando existe defesa, o mercado não passa. Se bem soubessem vocês que eu explico logo na primeira aula de mentoria, principalmente que é bem mais antigo, a defesa ela é primordial. Sempre quando tem defesa, o mercado não fica mais difícil de passar. Sempre, sempre, sempre. E aí, ó, o mercado vem. Os juros inclinou para baixo. Inclinou para baixo. E o interessante agora, ó. O interessante vem agora. Que vai dizer para mim que o mercado ele vai continuar caindo. Tá? Vai continuar caindo. Por quê, professor? BTG aqui, ó. BTG, Elliott. Vou botar só o BTG e o Elliott, tá? Esse se chama área de valor. Veja que os caras colocam lote no 3, 3,5, 4, 4,5, 5. E esse cara é vendido no diário e vendido no também no diário. Tanto o Elliott como o BTG. Para vocês que não sei, quem tem mais de 8 anos de mercado aqui? Só para 8 anos, 10 anos de mercado aqui. Quem tem mais? 8 ou 10 ou mais do que isso? Alguém tem? Vamos ver se alguém se manifesta. Quem tem? Quem tem? Quem tem? Operando fluxo, tá? Operando fluxo. Porque isso só se vê no fluxo. Eu vou falar. Ninguém, né? Então, são tudo calouros. Vamos lá. Galera, antigamente, tá? Antigamente, e não existia gráfico no meu operacional. Tá? O gráfico veio para dar um conforto visual, para a gente entender aonde seria melhor para se posicionar. Porque você bate os olhos, você vê que aqui dá uma compra. Você bate os olhos, você vê que aqui dá uma venda. Dessa forma. Então, o gráfico veio para melhorar isso. Mas antigamente não tinha gráfico. A gente só tinha Superdom, Times, Book, um volume alt price e um ranking das corretoras. E o que fazia a gente entrar posicionado era a região de valor junto com o volume alt price e a agressão vendedora ou compradora dentro do mercado. Então, quando o mercado ele coloca esses tipos de região de valor em vários níveis de preço, fica mais difícil de a contraparte empurrar contra, tá? Empurrar contra, tá? Desse jeito. Então você vai ver que o mercado ele começa a ser empurrado para baixo ou começa a ser empurrado para cima, tá? Desse jeito. Então tem que ter agressões grandes, feita a Ágora está fazendo aqui, ó, para empurrar contra a região de valor. Porque senão o mercado ele começa a ser amassado, ser amassado, ser amassado, ser amassado, ser amassado. E o mercado continuando caindo. Entenderam o que eu quis dizer? Sim ou não? Digita aí. Oi. Sim ou não? Enquanto isso eu tomo uma água aqui.
Só esperando a resposta de vocês. Beleza, beleza, beleza. Bora finalizar e bora para o próximo ponto, para o próximo replay. Veja que foi 2 trades, tinha batido a meta em poucos minutos de mercado. Próximo replay, dia 27. Veja que eu estou fazendo um replay da abertura da semana passada todinha, tá? Da semana passada todinha, dia 27. Agora. Tem alguém novato na nossa live? Caiu de paraquedas aqui ou foi convidado por alguém? Se tiver, seja bem-vindo. Se manifeste pra gente lhe saudar. Ou é tudo veterano? Já me conhece há um tempo. Deixa eu atualizar aqui, tá? Vamos que vamos. Pronto, voltou. E agora vamos pegar a FIBA, né? Onde ela tá. E já tem tanta FIBA aqui solta no meio do caminho. Deixa eu excluir você. Ixi, tem uma FIBA em cima da outra. É tanto estudo. Beleza. Agora eu vou medir outra amplitude. Tá? Eu vou medir outra amplitude para mim. Então eu vou ver desse topo. Tá? Se tiver 10 pontos, eu deixo, tá? Desse topo aqui, deixa eu colocar direitinho, para este fundo. Se tiver 10 pontos, eu deixo. Então essa aqui é na região do 37 e aqui é na região do 31. Não tem 10 pontos direito, né, galera? Não tem 10 pontos direito. Mas vamos deixar essa amplitude. Tem 7 pontinhos, né? 337, 331. 7 pontos. Se você quisesse uma amplitude maior de 10 pontos, teria que vir por aqui, né? Aqui 38, mais ou menos aqui para cima. Vamos deixar essa amplitude aí do 38 então. Tá bom? Dá quase 10 pontos. Maravilha. Leon Newton. Show de bola, Leon Newton. Isso funciona para um índice também, viu, galera? Só falando aqui para vocês. Então e agora? O que é que a gente vai fazer? Vamos ver. Vamos dar o exemplo que a gente analisou o gap. Quer dizer, fizemos um panorama e o gap veio para onde? Gap de alta. Lá, gap de alta. Fizemos o panorama e o mercado vai abrir aqui, ó. No gap de alta. Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, ó. Aqui para cima. Pum. Coloquei no último candle. Tá. No último candle eu coloquei. Eu poderia colocar nesse topo aqui, que foi o último topo que ele fez. Poderia. Você vai ver que vai dar praticamente a mesma situação. Tá? Veja que aqui está no 41, quase 42. Se eu colocar aqui para baixo, ó. 42. Tá? Os 50% ia ficar no 42. Tá? Os 50% ia ficar no 42. E os outros 100% ia lá para cima. Tá? Desse jeito. Então, se ele passar aqui, eu já sei que eu coloco a minha fibra aqui para trás, aqui em cima dele, que ele vai dar a mesma amplitude direitinho que ele já deu aqui embaixo. Tá? Eu não preciso estar mexendo fibra para um lado para o outro, não. Se eu mover ela por completo, você vê que eu não fico mexendo na fibra, só fico arrastando ela, porque o mercado ele anda dentro do mesmo range que ele vem andando dias atrás. Então o mercado andou aqui, eu já sei que eu posso possivelmente comprar aqui, ou possivelmente vender aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Caso eu não queira clicar na abertura, que pode dar também a venda logo na abertura, tá? Ó, o mercado veio, eu poderia estar vendendo na abertura. Poderia. Pô. Veja que interessante, tá?
O mercado rompeu. Lembre-se que para o trade de abertura existem conceitos, tá? Eu estaria clicando na abertura, dependendo da situação. Porque às vezes o mercado está fora do canal de regressão, às vezes ele está abrindo numa resistência e você poderia entrar vendido nessa situação. Mas se você não tem aquele apetite, quer dizer, aquela coragem toda de você entrar vendido logo de cara ou comprado logo de cara que o mercado abre, você tem que esperar o movimento do mercado. E veja que ele já rompeu o 0%. Então, se ele rompeu o 0%, rapidamente eu vou fazer isso aqui, ó. Que talvez ele me dê essa compra aqui no 33, 31. 33, 31, ele pode me dar essa comprinha aqui. Por quê? Porque vai ser a mesma pernada que ele fez anteriormente. Tá? Então, aqui no 31, possa ser que eu consiga realmente ficar comprado. Eu já vejo que no 333, eu não tenho praticamente quase nada, só o OBS, que é comprado no 32 aqui, ó. Maravilha, eu já vi que tem defesa. 332. OBS, CM também é comprado? Não. Então já vi que tem defesa, cara. O mercado não passa não. Não passa não. Difícil. Teve defesa? Área de valor? O mercado dificilmente vai passar. Passou, ó. Vamos lá, se a gente faz a parcial. Ó, parcial. Parcial. Quem se lembra desse cara? Parcial. Olha lá o mercado. Pode voltar por 50%, que seria aqui no 36? Já tá voltando, né? Sim. E aqui a gente fazer aqui, ó, a nossa outra parcial. E o mercado foi lá para casa de pé junto, tá? Lá para casa de pé junto. Só que o mercado ele forçou um pouquinho até o 30, né? O que eu vou fazer? Eu vou ficar com a amplitude do dia agora, né? Essa amplitude do dia que agora eu vou ficar trabalhando. E não mais a amplitude anteriormente. É essa, já que o mercado bateu e voltou. Então assim, eu fico trabalhando dentro do mercado. Eu fico realmente satisfeito com o que eu tenho. E o mercado ó, veio para o 32, teve defesa da UBS, nem consumiu a defesa, né? Praticamente. E subiu. E aí tá nos dando aí para mais de 10 pontos já. Se for medido o 32, já tá dando 5 pontos. Talvez ele volte a amplitude de 100% lá para cima, por 40. Ficou claro para vocês? Não tem bronca, cara. Não tem bronca. Segundo a teoria de Dow, quando o mercado faz uma amplitude, ele devolve 50% ou volta a testar topo. Ou, se ele for subindo, quando ele faz uma amplitude, devolve 50% ou volta a testar fundo. Então ele está indo testar topo de novo. Vai passar? Vou zerar. Não sei se vai passar. O que vai me dizer se vai passar ou não é juros, que está comprado, e intenção. A intenção está para baixo. Se tiver cenário de valor ou defesa vendedora, o mercado não passa. Quem vem colocando lote no book? CM, Itaú no 41. Aqui, ó. Elliott não é vendedor. CM sim, é vendedor. Aqui, ó. CM. O Itaú no diário. Pronto. Esses dois caras colocam a defesa aí no 100% de amplitude. O que eu quero? Cara, agressão de venda. Só agressão de venda. Ficaria aqui com meu mouse bonitão. Esperando uma agressão vendedora. Tá. A Ideal vendeu. Eu fui lento. Santander não vale, tá pouco contrato. Eu teria que ter entrado com a Ideal. Vamos ver, a UBS vendendo. Só que o UBS ele tinha que vender no 2 minutos, tá galera? Deixa eu zerar aqui, tá? Eu não olhei pro ranking de 2 minutos não. O UBS aqui, cadê ele? Aqui, ó. Ele teria que estar vendendo pelo menos aqui no 2 minutos. Que foi o que não aconteceu. Aí depois vem vendendo quem? Necton, Terra. Necton é vendedor. Terra também no 2 minutos. Aqui, ó. Teve defesa e teve agressão. E agora vamos tentar fazer a parcial, né? Vamos ver se o mercado vai respeitar. Tá? Se passar, cai fora. Tá? Eu só considero que ele rompe se ele passar os 4 pontos, né?
Eu acho que agora ele vai passar. Vamos ver, né? Estarei aqui com 4 pontos de stop aqui para cima. Vamos ver. Se ele volta ou se ele vai me stopar. Bugou? Ah, para você ver que não tem arrudeio aqui não, tá, galera? Eu não sei o que vai acontecer não. Sair pegando aqui para vocês verem, ó. Estopar. Dessa vez ele estopou. O juro está para cima. Meio ponto para me estopar. Vamos lá. Estopa ou não estopa? Eu acho que ele estopa. Ah, estopou. Acontece também, né? Por isso que tem que deixar tudo bem redondozinho, tá? Entre juros, intenção e agressão. Certo? Deixa eu ver, tem mais outro dia? Ou não? Deixa eu finalizar aqui. Vamos ver se a gente tem outro dia de replay. Acho que até semana passada foi até 28, foi 27. Tem o 28 aqui. Tem mais um dia. Mas a compra lá embaixo, né? Quem fosse subindo comprado não ia sair da operação. Eu espremi o preço, mas não saía. Espremia, deixava lá saindo água. Tá requisitando aqui, tá? Alguma dúvida? Ninguém com dúvida? Ninguém. Se ninguém tá com dúvida, tá aí. Veja só, galera. Isso é apenas uma de várias coisas que a gente aprende dentro da nossa mentoria, tá? Isso é uma de várias coisas, tá? Por isso que tem que ter, a gente tem outros argumentos para poder validar as nossas entradas. Aqui eu estou mostrando uma coisa bem simples para vocês, tá? Bem simples. Então tem muita coisa que a gente tem dentro da nossa mentoria que faz com que um stop como esse que a gente levou agora nesse exemplo não aconteça. Então, desse jeito. Então, foi requisitado não? Requisitar. Desse jeito, tá bom? Então é dessa forma que você tem que ficar atento. Vamos lá. Deixa eu selecionar aqui. E a gente vai procurar o que? Amplitude. Vamos marcar outra amplitude. Para a gente ver a situação, tá? Essa aula no YouTube vai ficar salva por 5 dias, tá, galera? Aproveite para assistir. Tá? Vai ficar disponível por 5 dias. Então, opa, chegamos à amplitude que a gente quer, né? O mercado já está ali, no fundo, 386, é isso mesmo? É, 386. E a gente vai fazer o quê? Colocar para esse topão aqui, ó. Para esse topão aqui, ó. 396, 386, 396, 10 pontos. É o que a gente precisa, né? Então, eu já sei a amplitude. O mercado faz o panorama. A gente identifica que o mercado abriu perto do 0 a 0. Ele veio com um gapzinho de baixo aqui, ó, de 4 pontos. O mercado se fechou no 93 e ele abriu no 88. 5 pontos. Cara, e agora? O que é que a gente vai fazer? Cara, já aqui embaixo você já tem um suportezinho que é no 86. Se o mercado ele bata aqui, não supera para baixo e volta para cima, o mercado tenta subir. Vamos ver o que acontece, tá? O mercado abriu, bateu no 86, ó. Cara, aqui eu já tava querendo com a ideia de compra já, viu? A ideia de compra aqui já. Trade de abertura. Vou dar uma pausa aqui. Eu quero que vocês me digam. Quero ver se vocês acertam. Eu já falei, mas eu vou confirmar aqui. No trade de abertura, logo assim nessa abertura, como eu estou clicando aqui, o que é que a gente deve olhar? Quem arrisca? Quem arrisca? Quem arrisca? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Ninguém, né? No trade de abertura, galera, não dá pra ver a leitura do Times, nem Book, nem o restante das coisas. Eu só olho o ponto de entrada.
e confio nele, tá? Eu só olho o ponto de entrada e confio nele. Então não dá para ler, tá? Não dá para ler. Nem os juros, Fábio, eu olho. Por incrível que pareça, eu só olho o ponto de entrada, o ponto que eu quero me posicionar. Se o mercado abre e ele não firma para baixo do suporte, é compra. É gap de alta? Não. É gap de baixa? Não. É gap de qual forma? É. Abriu no suporte, não passou o suporte, eu compro. Abriu na resistência, não passou a resistência, eu vendo. Agora, quando a tendência junto com o gap favorece, melhor ainda. Nesse caso aqui, ó, o gap é de baixa. Mas o mercado ele já abre no zero de uma amplitude que ele já fez lá de cima. Então, se ele passasse o 86, eu estoparia e estaria vendendo. Era fácil, tá? Eu estaria, vou vender aqui, vamos dar um exemplo, no 88. Passou o 86, seria o quê? 2 pontos de loss. Estoparia e venderia abaixo, porque eu saberia que ele ia fazer uma amplitude para baixo. Mas se isso não acontecer, estamos aqui e o mercado possivelmente pode fazer com que ele suba, né? Vamos ver se a gente pega aí. A gente de cara a gente pegou aí o 90, né? De cara, que é um ponto bom. Mas veja que o mercado tá ali, ó. Foi o 90, veio pro 87, ó. Veio pro 86 direitinho, respeitou e o mercado, ó. Vamos ver se passa. Agora que eu ia olhar, se eu me posicionei a primeira vez e ele me tirou, aí eu não vou mais de cara mais não. Boa noite, Júnior. Aí eu não vou mais de cara não. Tá? De cara é o primeiro movimento. O segundo mais não. Aí no segundo eu vou começar a olhar o que tem ao meu favor. O mercado começou a bater. Eu vejo que os juros e o sentido é para baixo. Tá entrando venda. O mercado foi para baixo um pouquinho. Vamos ver. Ainda está respeitando o 86, né? Só fez 2 pontinhos contra. Fez 3, vem descendo. Então o mercado realmente ele cria outra amplitude. É o que eu vou fazer na hora que ele cria outra amplitude. Isso aqui, ó. Boto no topo do candle que ele fez. No dia. Aí eu já vou medir essa amplitude e vou saber onde possivelmente eu posso comprar. 79,80. Aqui, ó. Por aqui eu tô comprando. Por aqui. Simples. Aí se eu quiser, eu analiso ainda mais o sentido. Quem tem defesa no 79? O que? Elliott. 81. UBS. Tá. Eu tô colocando os lotes grandes, mas se a gente for perceber aqui, ó. UBS, BTG, Elliott. Aí no 80, BTG, Elliott, BTG, UBS. Até o 78. Cara, olha a região de valor que esses caras fizeram. E todos eles são comprados dentro do ranking. No diário. No diário. Cara, esse aqui, ó. Eu só espero o mercado vir. Porque eu sei que vai ser difícil de passar, tá? Vai ser difícil. Tá na velocidade 6, tá? Aqui, tá, galera? Pra não demorar tanto. Porque às vezes o mercado chora pra chegar no ponto. Ó. Será que vai lá pra abertura de novo? Tá com cara, né? Ó. Botou pra cima, né? Não chegou. Que pena, cara. Não veio pro pontinho que a gente quer, tá? Subiu tudo. Não veio. Chegou bem pertinho no 81, ó. No 81. Mas não chegou no ponto que a gente queria. Que pena, né? Magoou. Ah, cara, eu que calculei errado, ó. Neste candle não, Giovanni. Coloquei no candle errado, ó. Era neste aqui, ó. O mercado projetou 80,5. O mercado chegou no 81,5. Ah, cara, eu tinha comprado. Olha lá.
Eu que errei a projeção, tá vendo? Por pouco. O que é 1,5 ponto? Um ponto. Não é nada, cara. 80,5 por 81,5. Eu teria feito isso aqui, ó. Eu teria feito isso aqui, ó. Se tivesse com mais de um contrato. Se tivesse com um, ainda arriscaria aqui no 81,5. Um ponto. E eu teria entrado na operação, tá? Boa noite. Quem fala? WFR888. Parece mais frequência de rádio. Quem fala? Me chamou de mestre. Ótima aula. Tamo junto, cara. É novato? Aqui nos acompanhando? Ah, veja só, cara. Ai, direitinho, cara. Tinha como errar, não. Aí, passou a amplitude aqui, ó. Essa amplitude. Aí eu escorava ela aqui. Ou eu colocava aqui no topozinho dele aqui, ó. E aqui eu já imaginaria uma venda. Tá? Aqui eu já imaginaria uma venda aqui no 94. Se o mercado chegasse. Só que, para mim poder vender aqui, ó, o mercado já chegou no 92,5. Para mim vender ali, eu teria que enxergar um cenário mais defendido pela venda, né? Porque a venda acima da abertura seria contra a tendência. Seria contra a tendência. Então teria que ter uma defesa vendedora, tá? Quem vende? 93, 94, né? 94,5, né? Vamos estar 94,5. 94, cara, não tem nada de venda no 94. Então, cara, para nós vender lá, os juros tem que estar a favor e a intenção também. Porque se não tiver a favor, o mercado vai passar e vai atropelar todo mundo. Você viu que quando teve defesa aqui embaixo, o mercado nem piscou para subir. Bateu, puf, foi embora. Tá? A área de valor criada pelo Big Play. Tá? Quando se existe uma área de valor, ela é respeitada. Porque sabe que o Big Play está ali para poder estruturar uma operação. Ele sabe, tá? O mercado é aqui, 94,5 seria a nossa entrada. Tá entrando venda? Entrou um pouquinho de venda. Só que não tem defesa. E a gente está contra a tendência. O juros está para cima. O mercado pode nos estirar. Pode nos estopar. Olha lá, ainda deu certo. Por que que deu certo? Quem consegue dizer para mim por que que deu certo? Quem consegue dizer nada? Ninguém arrisca nada. A intenção, legal. A intenção do mercado está para baixo. A intenção do mercado está para baixo. No ranking de 2 minutos. Ah, o juros está para cima, tá? Mas a intenção está para baixo. Então, vale o risco. Sabendo o que vai acontecer. Como assim sabendo o que vai acontecer? Segundo o cara lá, o Dow, que já viveu há trocentos mil anos atrás. Cara, eu acho que nem a família se lembra dele mais. Se existe alguém da família. Do Dow aí. Segundo ele, quando o mercado ele faz uma amplitude que ele atinge 50% de alvo, ou ele volta a testar fundo e renovar fundo, ou ele vai testa topo. Então, se eu já sei o que vai acontecer, e eu já sei que a intenção está um pouco para baixo, e entra a venda, entrou, né? Aqui, ó. JP Morgan 93,5, 93,5, 93,5. JP Morgan, aqui ó, vendedora no 2 minutos. Mercado, pô, bateu e caiu. E aqui a gente se posiciona e fica de olho dentro do mercado. Se passar, vai derreter. Tá? Se passar, se não passar, o mercado vai tentar subir. Se ele romper o 0%, aí a gente vai fazer o quê? Isso aqui, ó. Vamos supor que ele fizesse isso. Caísse. Aí a gente faria o que com a Fibon? Isso. Trazia ela para cá. Para esse topo. Entendeu? Ficou claro para vocês? Como se faz? Então você vê que eu não fico projetando Fibon. Eu só fico cadenciando a frequência que o mercado faz de uma pernada que ele mesmo construiu para mim, para nós.
tá? Então não vai ter bronca para me fazer esse tipo de projeção de fibra. E lembrando, tá? Se tivesse alguns pontos que coincidisse com a minha fibra, cara, é muito melhor, tá? Para vocês, bem melhor. Veja lá que o mercado ainda respeitando. Ficou claro? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Jovem trader. Nenhuma dúvida? Vou mostrar um negócio aqui pra vocês, tá? Esse foi o dia de hoje, tá, galera? Foi o dia de hoje. Não, vou deixar aqui. Vou deixar tentar crescer ele aqui o máximo. Então, hoje, esse foi o dia de hoje, tá? O mercado ele fez essa amplitude. Vou botar aqui, ó. Ele fez essa amplitude aqui, ó. Primeiro movimento do mercado. Desceu, depois subiu. Então, enquanto o mercado ele não perdesse essa área de valor, tava aqui, ó, trabalhando, ó. Compra, venda. Aqui eu decidiria se eu ia comprar ou vender. Venda, 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 compra. Perdeu? Aqui o que eu vou fazer? Na hora que ele começar a se perder, aqui, eu farei isso aqui, ó. Ou eu colocaria aqui para esse topo, mas se você olhar direitinho, tá? Vou ter que tirar aqui do meio. Você vê que o mercado ele dá uma leva acumulada aqui, ó. Ele não cai fazendo uma escada, ele acumula. Então aqui ele se cria um topo. Criou um topo aqui, criou outro topo aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha Fibo nesse topo, tá? Nesse topo. A partir do momento que eu coloco a minha Fibo nesse topo aqui, ó, veja que ele rompeu logo aqui, né? E eu vejo que a amplitude cresceu, aí eu não posso mais arrastar a mesma amplitude que ele fez aqui. Aí eu tenho que crescer a amplitude, porque o mercado realmente esticou. Então ele fez outra frequência. Então na hora que ele fez outra frequência, eu tenho que trabalhar em outra frequência também, tá? Em outra frequência também. Então o mercado, ó, bateu aqui, ó, subiu a venda, bateu e deu venda. Subiu, bateu e deu venda. Aí passou um pouquinho. Eu não considero em atualizar a FIBA aqui porque ele não fez realmente firmou para cima. Se tivesse firmado 500 para cima, você poderia ter feito também, tá? Então eu fiquei trabalhando aqui, ó. Não respeitou, bateu, deu compra, bateu, deu venda. Isso foi o dia de hoje, tá? Bateu, deu venda, aqui não encostou para dar compra. Aqui quase encosta, deu venda, aqui ó, bateu, deu compra, bateu, deu compra. Aí aqui veio, tá? Passou um pouquinho, né? Depois ficou, ó, deu venda, aqui não deu nada, não deu nada, deu uma vendinha aqui voltando. Aqui também não deu nada e o mercado ficou trabalhando dentro da range que eu quis trabalhar. Se você quisesse, professor, eu posso diminuir essa amplitude, já que eu vi que o mercado diminuiu também o range? Poderia. Ficaria ao seu critério. Tá? Não entendi o seu não, Eduardo. Você quer dizer o que com o seu não? Vamos ver o outro dia aqui para trás. Só para você ver que o mercado ele trabalha, cara, dentro de um range na qual você quer negociar. Só é você realmente ter a lógica correta. Tudo dentro do mercado funciona. Esse, depois que, vamos supor, veja essa amplitude, tá? Que o mercado trabalhou.
Para abertura, a gente trabalha com a amplitude do dia anterior. Enquanto ele não mudar de range, a gente taca a amplitude do último movimento que ele fez anteriormente. Aqui, ó. A amplitude do dia. Trabalhou, trabalhou, rompeu. Na hora que ele rompeu aqui, eu pego minha fibra aqui, ó, e coloco nesse fundo que ele construiu aqui, ó. Olha o mercado onde foi, ó. Se eu colocasse aqui no corpo, daria lá certinho, mas eu tenho que colocar no pavio aqui, ó. O mercado onde foi, ó. Venda. Compra. Aí rompeu. Fez esse topo aqui, ó. Aí eu chegaria a fazer isso aqui, ó. Ó, o mercado veio, trabalhou aqui, ó. Compra, venda. Aqui ficou trabalhando, lateralizou, 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 rompeu. Na hora que ele rompeu, eu faço o quê? Pega a fibo, boto nesse topo. O mercado vem negociar onde realmente tem a outra, tem a mesma projeção. Veja que eu não estou traçando, eu só estou movendo a fibo. Eu só estou movendo. Aqui, ó, o mercado, ó. Compra, compra, não deu venda. Rompeu 0% de novo aqui, ó. Então vou fazer o quê? Trazer a minha fibra para aqui, ó. Aqui para baixo. Para esse último topo aqui antes dele romper. E ó. Ó o mercado dando ver, ó. Bateu, deu compra. Deu compra, deu compra, deu compra. Ah, entendi, Eduardo. Maravilha. E por aí se encerrou a aula. Alguém com dúvida abriu a caixa de pergunta. Quer perguntar sobre outra coisa? Não quero perguntar? Ficou claro para vocês o que eu quis deixar hoje aqui para vocês? E isso é uma das inúmeras coisas que existem dentro da nossa mentoria, dentro do nosso curso. E você vê que com pouco se faz muito. Tá? Só é você realmente saber colocar. Tá? Colocar. Ah, professor, mas tem tanto ponto. Sai coincidindo se você não quiser entrar com a sua fibra pura. Sai coincidindo a tua fibra com outros pontos. Como assim com outros pontos, professor? Você tem outros pontos dentro do mercado. Tá? Como variação percentual, tá? Como frequência de variação do 2MV. Você tem os pontos de TPO. Se coincidir, duplica a importância do ponto para você se posicionar. Dúvida? Dúvida, 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 dúvida? Não dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade, tá? Você que é novo aqui, que veio, entrou na nossa live agora há pouco, quer perguntar alguma coisa, fica à vontade também. Estou aqui para responder, tá? Enquanto eu não fechar a sala, eu estou disponível. Depois que eu fechar a sala, infelizmente vocês não vão ter como mais perguntar nada. A não ser que entre em contato comigo, tá? Eu não sei se tem alguém novo aqui. Mas se tiver alguém novo aqui e quiser entrar em contato comigo, meu número é esse que tá no chat aí, tá? É pra errei, tá? Não é esse não. Desculpa. Não é esse não. Tá errado. É esse outro aqui, tá? É esse aqui. Não sei se tem alguém novato e queira entrar em contato, tá aí o meu número no chat. Fica à vontade. Então, ninguém com dúvida, né? Cara, satisfação. Obrigado pela presença de todos vocês, tá? Fizemos aí em média quase 2 horas. Uma hora e quase 1 hora, 2 horas de aula, né? Deu 1 hora e meia de aula. Satisfação muito grande. Obrigado por todos. Obrigado a vocês, tá, galera, que vem me seguindo. Tá? Não deixa de deixar o teu like, não deixa de se inscrever no canal. Isso é importante. Pra gente sempre trazer conteúdos como esse aqui no YouTube também para todos vocês. E você que faz parte da nossa turma, da nossa mentoria, da nossa comunidade, gratidão, tá? Gratidão, que Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Fica com Deus.